A maioria dos homens acredita que a traição acontece por acidente, como se fosse apenas um erro aleatório, um momento de fraqueza. Mas a verdade é que algumas mulheres são praticamente programadas para trair. Não porque são más, nem porque odeiam seus parceiros, mas porque sua psicologia, seus hábitos e seus padrões de comportamento tornam isso quase inevitável. E se você não enxergar os sinais de alerta a tempo, vai ser aquele cara que fica se perguntando onde errou, enquanto ela já seguiu em frente. Hoje, vamos falar sobre os tipos de mulheres que têm mais tendência a trair. Preste atenção, porque se você já conheceu alguma delas, sabe exatamente o perigo que representam. Vamos começar. Oint, a viciada. Em atenção, ela nunca está satisfeita. Algumas mulheres dizem querer um homem fiel, dedicado, que as coloque em primeiro lugar, que as trate como uma rainha. Mas quando finalmente encontram esse homem, ainda assim não é o bastante. Porque, para algumas, a maior necessidade não é amor, é atenção. Você pode dedicar seu tempo, sua lealdade, seu carinho, mas basta ela sair de casa para precisar ser notada por todos os outros homens à sua volta. E se isso não acontecer, ela vai dar um jeito de fazer acontecer. No começo, ela parece encantadora, confiante, divertida. Ri fácil, flerta com naturalidade e tem aquele carisma que atrai as pessoas. Parece inofensivo, mas aos poucos você começa a notar sinais. Talvez seja o jeito como ela busca a aprovação nas redes sociais, postando fotos claramente feitas para chamar a atenção masculina. Talvez seja o quanto ela fala dos caras que dão em cima dela, como se precisasse que você soubesse o quanto ela é desejada. Ou talvez seja o flerte constante, sempre no limite, nunca ultrapassando abertamente, mas também nunca parando. E o pior, para ela isso não é traição. Flertar, manter caras interessados, receber elogios de outros homens, tudo isso, para ela é normal, mas para você é o começo de algo perigoso. O maior erro que os homens cometem com a viciada em atenção é achar que se amá-la mais, ela vai parar de precisar disso. Não vai, porque ela não apenas gosta de atenção, ela precisa dela. É uma dependência emocional, tão real quanto o vício em drogas, jogos ou redes sociais. Sem esse reforço constante, ela se sente vazia, e essa sensação a faz buscar ainda mais validação, mais olhares, mais curtidas, mais provas de que ainda é desejada. O pior é que, quanto mais amor você dá, menos ela valoriza. É a chamada lei dos retornos decrescentes. No começo, seu carinho e sua atenção a faziam se sentir incrível. Mas com o tempo, ela se acostuma. E quando se acostuma, já não sente mais aquele impacto e começa a buscar novas fontes de excitação. É por isso que ela mantém amigos masculinos por perto, adora receber mensagens de desconhecidos no Instagram e flerta em situações que te deixam desconfortável, mas sem nunca, tecnicamente, trair. Ela não quer te trair, mas também não quer abrir mão de se sentir desejada. E aí, quando surge aquele colega de trabalho que a elogia, aquele desconhecido que a faz se sentir sexy, ou até um ex que reaparece do nada, ela se convence de que não é nada. No começo, talvez realmente não seja. Mas com o tempo, ela vai ultrapassando limites, até que, numa noite qualquer, cruza a linha de vez. E quando você finalmente descobre, ela nem entende por que você está tão magoado. Porque para ela, nunca foi sobre trair você. Foi sobre perseguir uma sensação que perdeu. A dura verdade é, se você se envolver com uma mulher assim, só tem um jeito de ganhar,
ir embora, antes que você se torne apenas mais um dos caras dos quais ela se cansou. Aqui se entedia em todo o relacionamento. Algumas mulheres se apaixonam rápido. Amam o início do relacionamento, o frio na barriga, a paixão intensa, a excitação. Nos primeiros meses, elas parecem obcecadas. Mandam mensagens o dia todo. Dizem que nunca sentiram algo tão forte. Fazem você se sentir o centro do universo. Mas depois, aquilo tudo desaparece. E não é porque você mudou ou fez algo errado. É porque ela se entediou. No começo, ela nem admite isso nem para si mesma. Continua sorrindo, postando fotos felizes de vocês dois, dizendo que te ama. Mas no fundo está inquieta. Começa a se afastar. Manda menos mensagens, parece distraída, muda o jeito de falar. E se você pergunta o que está acontecendo, ela responde: nada, tá tudo bem. Só que por dentro ela se pergunta: é só isso? Algumas mulheres não foram feitas para a estabilidade. Elas dizem querer um relacionamento sério, mas quando encontram não sabem lidar. Muitas cresceram em ambientes onde amor era sinônimo de confusão, brigas e instabilidade. Ou passaram anos se envolvendo com homens tóxicos, onde o amor sempre vinha acompanhado de caos. Assim, quando encontram um homem bom, estável, consistente, em vez de se sentirem seguras, se sentem entediadas. E esse tédio é perigoso, porque logo começam a buscar emoção em outro lugar, flertam com outros, homens para sentir algo. Criam brigas do nada para gerar drama. Saem para festas tentando reviver a sensação de liberdade. Elas dizem para si mesmas que é inofensivo. Até que conhecem alguém que traz de volta aquele rush da paixão. De repente, começam um caso emocional, justificam o flerte, testam limites, até inevitavelmente traírem. Não porque deixaram de amar você, mas porque não sabem viver um relacionamento sem caos. A verdade dura. Você não pode consertá-la. Ela não trai porque você falhou. Ela trai porque é programada para a instabilidade. Não importa o quanto você tente ser. Mais interessante, dar mais espaço, provocar saudade. Mais cedo ou mais tarde, ela vai se entediar novamente. E quando isso acontecer, vai buscar a próxima emoção, mesmo que destrua tudo no processo. Por isso, o melhor que você pode fazer é: nunca tente manter uma mulher viciada em caos. A traidora compulsiva que nunca vai parar. Algumas mulheres não traem apenas uma vez. Elas traem repetidamente. Por quê? Porque para elas trair é um jogo. Não sentem culpa. Não sentem vergonha. Se forem pegas, choram, pedem desculpas, juram que nunca mais. E depois traem de novo. A psicologia chama isso de infidelidade compulsiva. É um traço comum em pessoas com baixa empatia, viciadas em manipular e em sentir a adrenalina de se safar. Essas mulheres nunca serão fiéis, nem casadas, nem jurando amor eterno. Sempre terão uma justificativa. Eu não estava feliz. Você não me dava atenção. Aconteceu sem querer. Mas a verdade não foi sem querer. É quem elas são. Se você cair nessa armadilha, será apenas mais um na longa lista de vítimas. A festeira que nunca cresceu. Existe um tipo de mulher que vive para a noite. Adora luzes piscando, música alta e a excitação de ser admirada por desconhecidos. No começo ela parece incrível, divertida, espontânea, cheia de vida, sempre pronta para uma nova aventura. Mas o problema é que ela é viciada em liberdade. E para ela, compromisso é como uma prisão. Pode até dizer que quer algo sério,
e talvez acredite nisso. Mas, no fundo, ainda deseja a emoção do imprevisível. O problema não é sair para se divertir. É o que acontece quando ela sai. Ela bebe até esquecer que tem um relacionamento. Flerta só para se sentir desejada. Se alimenta da atenção de outros homens, mesmo na sua ausência. E o pior, acha que não está fazendo nada errado. Vai dizer que era só uma dancinha, que só ficou um pouco bêbada, que você está exagerando, mas na realidade ela está brincando com fogo até que um dia se queima de verdade. Nem toda mulher que gosta de festas é infiel, mas se a vida dela gira em torno de atenção, irresponsabilidade e viver o agora, ela não foi feita para ser leal. Para ela, o amor é só mais uma aventura, trocável por algo mais excitante a qualquer momento. Aqui ainda fala com o ex, quando uma mulher se recusa a cortar laços com o ex, é porque ainda mantém uma porta aberta. Não apenas para conversas casuais, mas para algo mais. Ela pode dizer: somos apenas amigos agora. Ele foi importante para mim. Você está exagerando. Mas a verdade é simples. Se ela realmente respeitasse você e o relacionamento de vocês, ela não precisaria manter esse contato. Manter um ex por perto é como ter um extintor numa casa que não está pegando fogo. Por que ainda está ali? Porque no fundo ela não quer deixar totalmente para trás. E lembre-se, traição começa na mente antes de acontecer no corpo. Conversas tarde da noite, mensagens nostálgicas, aquele sinto saudade de como a gente era. Tudo isso são migalhas emocionais que, com o tempo, levam a algo mais. Mesmo que ela nunca traia fisicamente, manter esse plano B já mostra que ela nunca foi 100% sua. Conclusão: a maioria dos homens acredita que pode mudar uma mulher. Acham que, se amá-la o suficiente, se provarem seu valor, se derem tudo o que ela quer, ela vai ser fiel. Mas a verdade é que algumas mulheres simplesmente não foram feitas para a lealdade. Algumas são viciadas em atenção. Outras precisam de caos para se sentirem vivas. E outras sempre mantêm uma carta na manga. Se você ignorar os sinais de alerta, vai perder anos da sua vida tentando conquistar alguém que nunca foi sua de verdade. Então, não seja o cara que aprende isso da pior maneira. Preste atenção, confie nos seus instintos. E se algo parecer errado, vá embora antes que ela faça de você o bobo da história.